Josenildo Barbosa, para a gente falar um pouquinho da Lei Paulo Gustavo, né? Uma lei importante, com recursos, né, do governo federal para o setor artístico, e os municípios estão nos preparativos, né, para poder receber esses recursos e, claro, esses recursos serão destinados aos artistas, né? Mas quem pode acessar esse recurso, né? Então essa é a nossa dúvida, é a dúvida de muitos artistas, inclusive também, para saber quais são as modalidades, vamos dizer assim, né? É o músico, é o camarada que faz teatro, enfim, né? Para onde vai esse recurso, né? Para quem se destina? Josenildo, muito obrigado por aceitar o nosso convite para estar aqui hoje, né? Para conversar conosco. É um bate-papo muito importante que eu tenho certeza que os artistas ficarão aí com já uma como é que eu posso dizer? Uma expectativa. Isso, e com a cabeça mais clareada, como diz o Matuto, em relação a esses recursos, né? Seja bem-vindo, amigo. Boa tarde. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Jô. Boa tarde a todos. Bom, a Lei Paulo Gustavo, ela vem como um socorro, né? Bastante importante para a cultura. Ela é uma lei que foi, na realidade, gestada, preparada, toda durante ainda o processo de pandemia. E aí todo brasileiro sabe que a cultura foi um dos mais afetados, dos segmentos mais afetados com relação à pandemia. Foi o primeiro a parar e o último a retornar, né, para suas atividades. E a Lei Paulo Gustavo vem como esse socorro, esse alento a essa categoria tão importante, certo, para o povo brasileiro. Serra, ela poderá ser contemplada, ela deverá ser contemplada com cerca de R$759 mil. A gente tinha pensado inicialmente, tem um valor aproximadamente pensado de 761, mas ele é calculado a partir de os índices e do repasse do FPM para os municípios. Só repete para mim esse valor que você disse. 759 e uns quebrados. Tá? É o que está previsto para a Serra. Está previsto para a Serra, tá? Ele pode sofrer alguma alteração no ato do lançamento da proposta no sistema, mas é mais ou menos isso, R$759 mil. É um valor que era esperado por vocês? Sim, tá sim. Abaixo, tá na média? Não, tá na média, porque na realidade os critérios, eles são critérios gerais para o Brasil inteiro, então é tranquilo para a gente quando você vê que o critério ele é uniforme, atinge a todo mundo de uma forma igualitária, então ninguém vai receber mais ou menos, todo mundo vai receber de acordo com aquele índice estabelecido, então é muito legal se enxergar dessa forma, né? Foi algo igualitário para todos. A Paulo Gustavo, ela é um alento para os fazedores de cultura, mas apesar de ser talvez R$759 mil, ela é um valor pequeno, né? Pela quantidade, não é pequeno em relação ao valor repassado, porque como eu disse anteriormente, foi algo uniforme, mas ele é relativamente pequeno pela quantidade de fazedores de cultura que nós temos cadastrado no cadastro cultural do município. Temos em média quantos? Nós já estamos beirando, no último levantamento tinha 351, me parece. 351 cadastrados. Se você... E são artistas serratalhadenses que estão lá naquele cadastro cultural. Cadastro cultural do município. Porque aí você perguntou, na introdução você fala, né? De como terão acesso. Então, primeiro critério para ter acesso à Lei Paulo Gustavo é estar cadastrado no cadastro cultural do município. Se você não tiver cadastrado no cadastro cultural do município de Serra Talhada, você ficará de fora. Nós ainda não demos o ponto de corte. Qual era o ponto de corte? Até quando você deveria estar cadastrado, né? Não tem um ponto de corte ainda, porque a gente espera lançar o edital. Então, no dia do lançamento do edital, será o ponto de corte. Quem não se cadastrou até o lançamento do edital fica de fora. Então, toda a cadeia produtiva, todo o pessoal que faz cultura em Serra Talhada, eles estão cientes disso. A sociedade civil promoveu algumas reuniões sobre, a Fundação promoveu uma, inclusive eu estive lá, discutindo e alertando sobre a Lei Paulo Gustavo. Então, nesse momento, a sociedade civil precisa se organizar.
O governo está fazendo a sua parte, certo? Que são os preparativos iniciais para que o recurso chegue. Chegando o recurso, nós lançaremos editais e esses editais a gente espera que sejam os mais abrangentes possíveis para pegar todo e qualquer fazedor de cultura de Serra Talhada. Isso é importante. Josenildo, me diga uma coisa, quando esse recurso, né, ele tiver justamente já na conta da prefeitura, né? Como é que vocês vão fazer para chamar a atenção desses artistas, para dizer, por exemplo, olha, você tem que estar no cadastro cultural, né? Mas existe algum tipo de contrapartida? Porque eu lembro que na lei Aldir Blanc, né, tinha uma contrapartida. O camarada recebia o recurso, mas, por exemplo, ele tinha que fazer uma live para poder justificar o valor que ele recebeu de patrocínio. Nessa lei do Paulo Gustavo também há alguma contrapartida que o artista tem que... Sim. Veja, vamos lá. Essa contrapartida era a prestação de conta, né? Então, veja, existe uma discussão ainda não amarrada 100% com relação à prestação de conta do ponto de vista de vou precisar levar documentação ou não, comprovação ou não, de algumas questões que não estão ainda 100% amarradas, porque tem uma discussão, inclusive, até R$200 mil você não precisaria prestar conta. Não se aplica à Serra Talhada porque nós não teremos projetos neste montante. Nós até poderemos ter projetos nesse montante, mas nós não teremos financiamento para esse projeto neste montante. Então, para as capitais, os grandes centros que vão receber milhões, isso é tranquilo. Para nós, serratalhadenses, os fazedores de cultura de modo geral, nós estabeleceremos isso em edital. Mas veja, tem a possibilidade de ser prêmio, tá? Se você receber enquanto prêmio, você vai ter os processos legais e aí prêmio, você não precisa prestar conta. Foi uma premiação em relação à sua história, o seu processo de fazedor cultural. Isso é um. Mas, em sendo na modalidade projeto, que é o que a gente imagina, nós temos uma discussão ainda para se fechar com o Conselho de Cultura, Conselho do município. Em sendo projeto, sim, as pessoas precisarão prestar conta, porque 70% desse recurso é para o audiovisual. Certo? Então é um montante considerável. E aí nós temos uma discussão do que é ou não audiovisual para nós, serratalhadense, para o interiorano, porque as pessoas pensam no audiovisual apenas aquele produtor cultural que faz as gravações de filmes, não, né? Vamos ter alguma coisa que nos facilite esse processo. Então, se você inscreve-se e seu processo é fazer, por exemplo, um clipe, um videoclipe, você torna esse vídeo público, né, e acessível à população e manda pra gente, enquanto fundação, o link. Pode ser um documentário também. Pode ser um documentário. Você fez um documentário. Inclusive, eu tenho instigado o pessoal que trabalha, que discute, trabalha mais próximo da gente aproveitar e fazer da lei Paulo Gustavo, esse específico do audiovisual, para a gente aproveitar e contar a história dos filhos da cidade. Porque às vezes a gente esquece que é fazer um documentário sobre Dalai Lama, quando eu poderia fazer por Acisão, um ícone vivo, quando eu poderia fazer por Batoré, poderia fazer de qualquer outras pessoas. Então, tem muita coisa para ser contada também. Tem, aproveitar esse audiovisual para contar a história do seu povo e da sua cidade é algo fantástico. A gente visualiza isso como algo positivo. Isso é uma boa ideia, porque acontece muito, né? Você tem várias histórias interessantes, né, do município. Nós temos historiadores, né, exemplo do Luiz Ferraz, né, Juliana, e outros mais historiadores aqui na cidade que podem contribuir também para um roteiro. E aí o que esbarra muito é a questão do dinheiro, né? Isso. De você conseguir o valor para poder fazer esse documentário. Então a lei vem justamente com a proposta é essa, né? É fazer isso. Tem uma pessoa dizendo o seguinte: eu sou músico e não sou cadastrado, né? Como eu faço para fazer o cadastro? Esse cadastro está aberto ainda, Josenildo? Sim. O cadastro cultural? O cadastro cultural está aberto, ele pode acessar o site da Fundação Cultural de Serra Talhada e lá tem a possibilidade de se inscrever. Se ele tiver qualquer dificuldade, ele pode procurar o Birô do Artista aqui
antiga não, ela é Casa da Cultura mesmo, a fundação é que está lá dentro. Ele pode nos procurar aí no Birô do Artista, certo? Que a gente tem sempre uma pessoa para prestar essas informações e orientá-los no sentido do cadastro. Agora, Josanildo, você falou que esse cadastro vai estar aberto, né, até o momento em que vocês forem lançar esse edital, mas já tem uma previsão de quando isso vai acontecer? Veja, os editais, o que é que nós temos de orientação geral da Paulo Gustavo? É que nós receberemos orientações do Ministério. Ele disponibilizará para todos os municípios minutas de editais, só para a gente ajustar a nossa realidade. Nós já temos a experiência da Lei Aldir Blanc, nós temos outros editais que foram publicados e que basicamente tem ali os anseios dos fazedores de cultura de Serra. Mas nós ainda teremos um processo de escuta desses fazedores de cultura, certo? Para alimentar este edital, tá? Então faz parte do processo da Lei Paulo Gustavo fazer a escuta aos artistas, certo? Para a gente acertar, né, alguns detalhes antes da publicação do edital. A gente acredita que até final de junho a gente esteja com os editais lançados. Isso é uma crença pelo processo que vem se desdobrando aí. O recurso já está liberado do governo federal? O governo federal já liberou. Então, ele é um recurso que está lá acessível. Aí você pergunta, Serra já acessou? Não, nós não acessamos o recurso porque nós sentimos a necessidade, e até por orientação da prefeita Márcia Conrado, de que nós cadastrássemos, regularizássemos o Fundo Municipal de Cultura, para que esse recurso possa chegar pelo Fundo de Cultura. Nós já encaminhamos para a Câmara de Vereadores projeto, na realidade é um projeto de lei, já virou lei pela última informação que eu tive hoje, já teve as votações necessárias, adequando o Sistema Municipal de Cultura e atualizando os dados para a geração do CNPJ e posterior abertura de conta do Fundo Municipal de Cultura. Então a gente espera e acredita que a gente já opere pelo Fundo Municipal de Cultura. Em relação aos critérios da Lei Paulo Gustavo, esses critérios eles já vêm de cima para os municípios e para os estados, já é uma coisa definida já pela própria lei? Ou vocês, a partir do momento que vocês acessarem, que o município acessar o recurso, o município tem uma certa autonomia para definir, por exemplo, quem pode ser contemplado, quem não pode? Como é isso na prática, Josanildo? Até para que a gente oriente quem está nos ouvindo, quem é fazedor de cultura. As questões particulares, né? Peculiares, né? De cada cidade, cada região. Bom, acho que para a Serra, o que vai ter de particularidade e algo que chama a atenção é que quem não prestou conta da Lei Aldir Blanc não acessará a Lei Paulo Gustavo, tá? Nós temos cerca de 17 fazedores de cultura que estão inadimplentes com a Lei Aldir Blanc, e esses não acessarão. Se até o lançamento... Eles ainda podem prestar conta, isso, no caso, se até o lançamento do edital esses 17 tiverem inadimplentes, eles permanecem inadimplentes para a Lei Paulo Gustavo. Para a gente vai ser uma pena, porque a gente acha que precisa ter maior número de pessoas acessando esses recursos. Mas existe uma contrapartida por parte de quem pega o recurso público, né? Então a gente já ficou alerta para quem pegou o recurso da Lei Aldir Blanc e que não prestou conta. Quem faça não isso, fez, né? Corra para poder acessar tempo. Paulo Gustavo, porque a gente sabe até que, como você já disse aqui na entrevista, é uma categoria que vem sofrendo muito desde a pandemia e que são trabalhadores profissionais que precisam desse auxílio, desse incentivo, e aí não tem por que perder agora esse incentivo. Então corra e preste conta aí da Lei Aldir Blanc para poder acessar Paulo Gustavo. Até porque logo em seguida a Paulo Gustavo nós teremos a Lei Aldir Blanc 2, ou seja, eu posso estar impedido de acessar duas leis aí importantes, né, para todos os fazedores de cultura. Então a peculiaridade está nesse sentido, porque houve uma discussão, inclusive, lá na plenária da sociedade civil com a fundação, houve um questionamento se estaria ou não estaria. E a explicação, ela é lógica. O município não estaria impedido de receber do governo federal se não tivesse prestado conta ainda.
O município, por exemplo, a gente já prestou conta da lei Aldir Blanc, de modo geral. Mas se a gente não tivesse prestado conta da lei Aldir Blanc, a gente não seria penalizado para receber o recurso. Receberia, sim, até porque houve uma prorrogação do prazo para a prestação de conta. Mas isso se aplica ao município, não se aplica ao fazedor de cultura. É porque senão você prejudica os outros fazedores de cultura que estão adimplentes com a lei Aldir Blanc, né? O fato do município não ter feito sua prestação de conta não pode prejudicar um fazedor de cultura que está adimplente, né? Então é bem compreensível esse critério aí da lei. Agora, como você falou, o recurso, né, não é um recurso assim absurdo, né? Então não chega nem a R$1 milhão para Serra Talhada, com essa quantidade enorme de fazedores de cultura que, graças a Deus, nós temos aqui. Vocês vão precisar de critérios para dizer, olha, precisamos até número X, né, para ser contemplado. E como é que vai ser esse processo? No cadastro cultural, a gente vai ter lá um filtro. Então, nós vamos poder fazer um filtro, certo? E a partir deste filtro a gente estabelece os critérios para a análise do projeto, porque aí o projeto é decisivo. O que nós temos sentido em relação às experiências que a gente tem tido, por exemplo, carnaval. Nós encontramos depois do carnaval as pessoas dizendo assim, porque é difícil, porque dá trabalho para acessar, e era um plano de trabalho, uma folha só, um plano de trabalho, falando da história da sua quadrilha, uma justificativazinha lá, e botando os recursos que você poderia acessá-los. Agora, no Quadrilhas São João, a gente ainda teve gente dizendo, porque é difícil, porque dá trabalho. Gente, não se pega recurso público e se joga, né? Todo mundo tem acesso. Não, tem critério, tem regra. O Birô do Artista, ele vai e tem apoiado, mas ele não vai conseguir dar de conta, por exemplo, de orientar 350 fazedores de cultura em Serra Talhada. Né? Então, esses fazedores de cultura, eles precisam ir se familiarizando com a ideia de fazer plano de trabalho. Ou então, pedindo ajuda a quem pode ajudar. O município disponibilizará oficinas, porque tem um valor desse valor, 759 mil, cerca de 759 mil. O município poderá acessar para gasto próprio com análise dos projetos, equipe técnica para orientação, oficinas até 5%. Então, nós vamos acessar 5%. Isso vai dar para a gente mais gente para socorrer os artistas, mas creio eu que não dá de conta por si só. Eu estava fazendo aqui uma conta rápida aqui de balcão, como diz o outro, né? Aí você olha assim, 759 mil, aí 300, aí dá 2 mil e pouco. 2.530, mais ou menos é o valor que dá para cada artista, são 300. Se cada fazedor de cultura, né, acessar. Isso, né? Exatamente. For contemplado. É uma média de valor. Por isso, o José Nilton colocou, não é um volume, né? Não é grande pelo volume virtuoso, que a gente tem aqui de fazedores de cultura. Nós teríamos, talvez para outros municípios fosse dinheiro demais. Para a gente não. Realmente é um valor que poderia ser maior, né, para o município, né? Mas isso. O que nós vamos fazer porque essa leitura do valor, ela não é renta. Isso, exatamente. Assim, é só uma projeção. Até porque nem todos vão acessar. Porque nós vamos ter no mínimo 2, no máximo 3 editais. Porque tem um específico da Lei Aldir Blanc, certo? Ou da Lei Aldir Blanc, desculpe. Da Paulo Gustavo, mas do audiovisual. Né? Um específico para o audiovisual. E 70% desse valor já está lá comprometido. Já está comprometido. Audiovisual, né? E aí nós vamos ter uma área específica, uma área para os demais, geral, de uma forma geral, e tem uma área específica para a questão dos quem tem cinemas, telecines, certo? Então tem um valor bem pouco, bem simbólico mesmo, certo? Mas que vai estar à disposição desse público. Porque a gente ainda não decidiu, nem enquanto secretaria lá, enquanto fundação, nem discutimos com o conselho se nós abriremos ou não edital para essa faixa aí, porque é um valor pequeno que a gente pode não abrir edital. Tá? É permissível não abrir se o município apontar
quais equipamentos ele vai fazer a intervenção, ou abre-se a possibilidade de se abrir o edital para lançar para todo mundo que tenha. Ô Josenildo, eu queria saber como desculpa, eu só queria corrigir, é Cineclube, você falou. Cineclube, né? Falou Telecine, fazendo propaganda da Globo. Ô Josenildo, me diga uma coisa, como é que anda essas discussões com o Conselho, né? Os artistas têm ido para as reuniões que foram marcadas, porque a gente muitas vezes se depara com essa questão, né? Todo mundo está interessado no recurso, né? Mas na hora de sentar para ser discutido, aí as pessoas acabam não indo. Isso. Como é que anda esse trabalho de tentar levar os artistas para reunião, para conversar sobre isso? Essa conversa ela já vinha acontecendo há algum tempo, mas ainda de forma isolada. Porque o Conselho precisava tomar posse, né? Tinha uma renovação do Conselho. Nós fizemos a primeira reunião, nós não conseguimos efetivar a posse, fizemos a segunda reunião, acho que sexta-feira, sexta agora eram 8 dias, né? Tomou posse. Então hoje eu já tenho um Conselho amplo, porque a gente vinha discutindo, ora com parte da sociedade civil, ora somente com parte do governo, porque não tinha a composição ainda. Então, o Conselho tomou posse, a gente já fez uma prévia discussão. A sociedade civil, ela é quem mais tem discutido, até porque é a mais interessada no processo. Como eu disse, houve uma provocação e houve reuniões lá na Fundação Cabras de Lampião, a gente discutiu amplamente a questão da LPG, mas a gente está discutindo com eles, porque primeiro a gente vai fazer o seguinte: vamos fazer uma reunião ampla para discutir como startar o processo específico das oitivas, né? Ou seja, como nós vamos escutar os artistas. A Fundação pensa em fazer reuniões, mas a gente sabe que não consegue, durante as reuniões, pegar todo mundo. Certo? Você tem noção, você tem 350 fazedores de cultura, tem lugar que você não consegue reunir 60. Tem atividade que você não consegue reunir 60. Mas para poder abranger para todos, nós vamos fazer as escutas presenciais, mas nós também disponibilizaremos um formulário no Google Google Forms, para que todos os artistas possam opinar sobre a Lei Paulo Gustavo. Muito bem. A gente espera, né, que dê tudo certo, que as pessoas consigam acessar com certeza esses recursos, né? Agora, Josenildo, eu queria aproveitar a sua vinda aqui para fazer uma pergunta sobre São João. Vamos fazer uma pergunta para São João. Eu quero saber só uma coisa. De 0 a 10, a gente acertou em quantas atrações Rádio Cultura na divulgação antecipada? Amanhã eu dou essa resposta para vocês. Eita, rapaz. Olha, amanhã... Não, eu já disse que tem algumas coisas... Vai ser divulgada amanhã, então, a programação, é? Sim. Essa aí, primeira mão. A gente sabia que era nessa semana, agora não que era amanhã, então... Veja, nós estamos fazendo os últimos ajustes aqui, né? Tem uma reunião hoje pra gente fazer os últimos ajustes, mas a previsão inicial é que a gente faça esse lançamento amanhã, mais tardar quarta-feira, o mais tardar quarta, mas a gente espera que possa ser amanhã mesmo. Foi difícil montar essa grade? Tá sendo difícil. Veja, São João é uma coisa bem delicada, né? Para se montar, porque tem São João no Brasil, no Nordeste inteiro, né? Então todo mundo do mundo, né? A agenda de artista é o período mais disputado, né? Isso, é um período delicadíssimo. É difícil confirmar um show para uma época dessa se você não fizer com 1 ano de antecedência. Pois é. E aí não é segredo para ninguém, nós temos enfrentado dificuldades, né? Nós tivemos dificuldades lá pro lançamento da programação do aniversário da cidade, a gente teve que ir à governadora para pedir o apoio dela. Nós também tivemos dificuldade aqui, tivemos que ir à governadora também pedir o apoio dela, certo? Mas a programação de amanhã, eu acredito que lançada amanhã, eu acredito que é uma programação que vai agradar gregos e troianos, né? Então, uma programação vasta, com a diversidade
uma pluralidade artística, certo? Que vai agradar gregos e troianos. Vamos aguardar. Muito bem. Como lidar, Josenildo, com essas críticas, né? Que a gente até trouxe um ouvinte agora falando um ouvinte fez um questionamento, né? A questão de artistas que não são tradicionais para o São João, para esse período. Não é forró pé de Como serra. lidar com isso, sendo que ao mesmo tempo você tem um público que também gosta de outros artistas, e aí... Aí você tem uma cisão dizendo na tribuna da Câmara na terça passada que se a gente não tomar providências, o forró vai morrer no nosso país. E é como lidar com isso sendo um agente público? Nós temos N dificuldades, e aí é claro para todo mundo, eu acho que é bem transparente. E a gente precisa agradar gregos e troianos mesmo. Eu tenho essa juventude, esse público mais recente, ele não é apegado ao forró tradicional, né? Ele quer ver o artista da mídia, ele quer ver talvez aquele que ele não acessaria em outros momentos, ele quer acessar. Eu hoje em dia eu já encaro com mais naturalidade, mas eu não vou criticar nenhum que faz críticas. Vou dizer por quê. Porque em dado momento eu também já pensei assim. Em dado momento eu também já pensei que São João era para ser só forró. Ou carnaval era para ser somente bandas carnavalescas. E aí Recife começa a inovar com o carnaval multicultural, e aí traz as mais variadas atrações do país inteiro para o carnaval de Pernambuco. Então eu creio que essa multiculturalidade, ela desceu o sertão afora também, certo? Você vê o carnaval, você vê o São João de Petrolina, tem nomes que não são tradicionais, forró, não, você vê em outros municípios. Então assim, Serra não vai se deter a um segmento só, vai trabalhar com eu concordo que você tem que agradar os públicos, mas eu acho assim que no período de São João, as principais atrações deveriam ser atrações que são voltadas para o São João. Não impede de você trazer outros artistas. Sim. Mas que as principais atrações, Tony e Josenildo, fossem realmente do São João. E nós temos no Nordeste uma variedade, uma riqueza imensa de artistas que fazem esse São João tradicional. É uma pena o que a gente vê acontecer, como Petrolina, Campina Grande, Caruaru. Principal artista é Gustavo Lima, principal artista é Safadão, e aí você coloca a Cisão para tocar num palco lá escondido, não sei onde. Você coloca lá em Caruaru, você reduz o tempo do show do Flávio José. No polo da feira. Exatamente. É isso que é essa inversão de valores que nós estamos vendo acontecer, não só em Pernambuco. Então, eu não sou contra você trazer outros artistas, mas que os nossos nordestinos que fazem realmente o São João de verdade, que eles fossem considerados os artistas da festa, os principais nomes da festa. E não você colocar Gustavo Lima num palco principal e a Cisão num polo escondido numa feira livre. Com todo respeito à feira livre, mas é um polo mais escondido. Sim. É isso que nós estamos vendo acontecer, infelizmente. Há uma discussão sobre isso, fortemente sobre isso. Os artistas têm feito essas discussões, certo? E eu acho que nós temos que, quando a gente errar, parar e rever, né? Eu acho que a crítica, ela é natural, ela faz parte do processo de amadurecimento da gestão pública, né? Então, não é criticar por criticar, é criticar e apontar caminhos, certo? Naquilo que a gente errar, a gente vai tentar corrigir. Mas, como eu vou dizer de novo, quem vai para a festa, quem curte a festa, ele também pede uma outra tendência, né? Aí eu vou dizer de novo, a gente precisa respeitar, e concordo plenamente. Eu tive acompanhando, teve um festival aqui em Serra Talhada, foi lá na estação, reuniu aquele Armandinho que toca sanfona, acho que, não sei se é esse o nome dele, eu sei que eram vários artistas consagrados do forró pernambucano, enfim, vários artistas que tocaram. Quando você for olhar o público, era meia dúzia. Aí eu mesmo fiquei muito decepcionado. Rapaz, a gente ter tanto artista com tanta qualidade dessa e você não tem. Então, eu acho que bate também nessa questão. Os municípios acabam querendo agradar justamente essa massa, né? O que é que a massa hoje está consumindo mais, né? É a mesma história de você pegar uma emissora de rádio e você querer só tocar a música de qualidade. Aí vem a turma,
Aí chega e pede o quê? Pega, rebola e quica e não sei o que mais lá. Mas se a gente não fizer nada para eu mudar, concordo. né? Infelizmente, daqui a pouco nós não teremos se não tiver, nada para comemorar em termos de cultura, infelizmente. Por isso que encontrar esse fio aí da balança, né? Isso. É o grande desafio. Exatamente. Se eu sou um gestor público e eu digo que o Flávio José, ele é menos importante do que o Gustavo Lima, que o Gustavo é famoso no país, e eu pago 1 milhão a Gustavo, pago uma mixaria a Flávio José, e tiro o tempo de show dele no São João de Campina Grande, eu estou contribuindo para isso acontecer. Então, entra na fala do Acisão, né? Isso, eu como gestora pública, eu tenho que dizer, olha, eu vou agradar a todo mundo, mas eu não posso desmerecer a cultura da minha região, não posso desmerecer a cultura, a tradição do meu estado, do meu Nordeste. Então, vamos fazer as duas coisas para agradar o público, mas ao mesmo tempo vamos valorizar a nossa cultura. É a mesma coisa se no carnaval a gente começar a deixar de tocar frevo porque o povo gosta do axé da Bahia. Daqui a pouco nós não teremos mais o frevo em Pernambuco, o frevo vai morrer. Então, assim, é isso que a gente não pode deixar acontecer e é importante que a gestão pública tenha esse olhar. Não veja a festa apenas como um evento político, como um evento muitas vezes eleitoreiro para agradar, não. Veja como uma valorização da cultura da terra. Porque a gente consegue mudar. A gente entrevistou aqui Maurício Melo, presidente da CDL, na semana passada, Josenildo, e falamos sobre a época que a Expo Serra era vista apenas como um evento festivo. E o povo queria a Expo Serra como uma festa, não como uma feira de negócios. Deu trabalho para mudar? Deu. Mas deu certo. Mudou, tem o evento ainda, mas o foco da Expo Serra não é mais a festa, não é mais o show. É a feira de negócios que tem rendido frutos, assim, muito positivos para toda a região. E o povo aceitou. E hoje tem um bom público na Expo Serra, mesmo não sendo o foco a festa grande. Então, é isso que a gente precisa fazer. Dar um pouquinho de trabalho. Tem resistência? Sim. Tem. Vocês encontrarão resistência e dificuldade, serão criticados, serão xingados, cobrados. Programação ruim, não sei o que é. Mas se não começar a fazer de agora, a gente não vai conseguir mudar. E daqui a pouco, infelizmente, ninguém vai querer mais aceitar um artista tradicional no São João. Vamos fazer um São João com sertanejo, com brega e nada mais de forró e de forró verdadeiro. Então, acho que a gente precisa encontrar esse meio termo. Muito bem. Mas não é fácil, não. Só para você ter uma ideia, nós tivemos dificuldade de encontrar agenda com a Cisão. Não, é lógico, né? Assim, É o rei do forró. sim, é isso que eu tô dizendo. Mas olha, ele encontrou, viu, Guilherme? Tá confirmado mesmo. Veja, eu não sei não, Guilherme, se tu conseguiu acertar não, mas é assim, há muita dificuldade. Então, veja, não é que não hajam, eu concordo plenamente com vocês em alguns aspectos, mas a programação de amanhã vai trazer algumas coisinhas vai estar agradando todo mundo. Que vai tentar agradar todo mundo. Essa é a essa é a ideia. O Léo Magalhães me agrada totalmente, viu? Se trouxer também, não sei, mas pode ir mostrando todas aí, Léo. O Léo me agrada, mas se tiver também tiver um Flávio José também agrada, um Valdones, né? Olha, vendo? Quem sabe se não aparece, né? Quem sabe um Valdones. Muito bem. Eu tem uma coisa que é interessante, que eu acho que é super positiva, é essa história da loteria, né? Todas as rádios querem adivinhar, né? Tem uma loteria aí. Tem algumas coisas, Léo, que a gente não concorda, que não vai estar aí, mas já tem alguma coisinha que você vai acertar na sua loteria. Então nós estamos nos 50%, viu? Não viu, sei se tem tudo isso não, Léo, mas tudo bem. Muito bem. Josenildo, um abraço, meu querido. Obrigado pela participação e a gente vai ficar acompanhando esse processo e caso os artistas tenham dificuldades, a gente repassa, porque o rádio acaba sendo a porta de entrada de muitas dúvidas, né, da população, e a gente repassa para você. E se for o caso, né, traz novamente para a gente discutir esses investimentos que são importantes para o pessoal que faz cultura, né? Obrigado, Tony. Obrigado aos meninos aqui. Veja, vamos lá. E a todos os ouvintes. Veja, a gente se coloca à disposição. Para tão logo a gente já tem os editais que traz mais amarradinho as regras do jogo, a gente voltará aqui discutir com vocês. A gente agradece imensamente e se coloca à disposição nesse período. Toda e qualquer dúvida dos artistas pode procurar o Birô do Artista, que a gente está lá para orientar a todos vocês. Aquele artista mesmo disse, vou lá agora mesmo para tirar minha dúvida, né? O ouvinte aqui disse. Bom, nesse horário deve estar lá modesto, lá preparadozinho para ajudar. Depois das 2 retornam a equipe. A gente tem um intervalo pro almoço, mas às 2 a gente retorna. Muito bem. Retoma lá, ok? Abraço a todos vocês, muito obrigado a vocês e o carinho de sempre. Muito bem. Valeu, Josenildo, muito obrigado. Vamos pro intervalo rapidinho.
Sertão Notícias.